Bagé, vou começar contigo, daqui a pouco eu chamo o Dávila, porque foi um jogo incrível, com um domínio impressionante do Atlético. O Volpi fez uma partida magistral e o Grêmio somou 3 pontos depois, Bagé. Que jogo esse cheio de intercalços, de mudança e tal, e o Grêmio fez os 3 pontos. Valeu muito, obviamente, pela vitória, arrancar, e contra pra mim, é candidato forte. É um time que tem um elenco muito bom e que deve crescer ao longo da temporada. Eu não gostei do Quinteiros na beira do campo, mas na coletiva ele diz uma frase que ela é batida no futebol, mas que ela é importante para esse momento. Ele diz, cara, eu sei que tem que ajustar um monte de coisa, mas é melhor eu ajustar ganhando, né, do que ajustar em meio à crise de uma derrota. Agora, a partida que o Grêmio faz, ela passa muito pelo Thiago Volpi. Cara, o Volpi tomou conta da posição, não tem mais nada de se pensar em rodízio, até o Quinteiro já prometeu que vai fazer rodízio de capitães, e eu acho que essa faixa de capitão daqui a pouco cabe muito bem, inclusive no Volpi, porque hoje era uma liderança. Com 12 minutos do primeiro tempo, o Atlético tinha a possibilidade de ter feito pelo menos 2 ou 3 gols claríssimos, assim. 2 ou 3. O primeiro lance, o Rony chega atrasado, mas seriam 2 ou 3 gols facilmente marcados pelo Galo. E só não aconteceu justamente por 2 jogadores, que a gente quase não fala, um cara que chegou assim, ó, sem grife alguma, que é o Camilo. É um volante que ajusta a marcação, é um volante que tira espaço. Ele estava com um time de jogo que aparentemente ele já conseguiu arrumar, que ele chegava muito atrasado e acabava fazendo uma quantidade muito grande de faltas. Então, para mim, quando o teu goleiro e o teu primeiro volante são melhores, exemplifica o domínio, a superioridade que teve o Atlético. Agora, sem dúvida nenhuma, tu ganhar a forma que ganhou, e com essa frase do Quinteiros, o Grêmio tem várias coisas para ajustar. Agora, tem jogadores, por exemplo, o que é a minha contestação ao Quinteiros? O Quinteiros tira o Igor Serrote, e ele diz até na coletiva, ele justifica, tirei o Igor porque o Grêmio estava com problema defensivo pelos lados, principalmente com o Igor. Enquanto o Igor está em campo, não sai o gol do Atlético. Sai o gol do Atlético numa linha de impedimento, burra, porque ela é mal feita, mas porque eu tenho um lateral que simplesmente ele acostumou a desistir dos lances. Eu sei que daqui a pouco o Diogo tem uma visão que é muito interessante da linha de impedimento, a qual eu discordo, porque ele está olhando e está marcando a linha de impedimento lá, o Rony passa as costas dele. Ou seja, em nenhum momento ele sabia da presença do Rony. E jogador de futebol tem que ter olho na nuca. Ele tá, ainda mais defensor. Ele precisa estar olhando, opa, o cara correu aqui, que se dane a linha de impedimento. Se o juiz não marcar, como é que eu faço? E aí o Rony cabeceou dentro da pequena área e poderia ter complicado todo o resultado. E outra coisa que eu discordo, e vou continuar discordando do Quinteiros, é ele ter 2 meias. Até bem pouco tempo atrás, cada jogo que o Monsalve fazia, a gente dizia assim, cara, esse menino aí não vai ficar 1 ano aqui, ele tem 20 anos, ele joga uma enormidade, isso é um cheque em branco. Cheque em branco, ele não sequer entra. O Cristaldo e o Monsalve, 2 jogadores de meio campo, teve um momento que o Grêmio precisava tentar acalmar um pouco da situação para tirar a velocidade de jogo do Atlético, e ali era para te colocar os meias. Então isso eu discordo. Agora a frase do Quinteiros é perfeita. Não foi bom? Não foi bom. Mas então o melhor é que tu possa fazer ajustes ganhando. Joe. No meio do caos, é muito mais difícil a gente ver coisas boas. E realmente é. Eu também tenho dificuldades para tal. Eu acho que o Quinteiros consegue fazer uma análise positiva de que ganhou apesar dos problemas. Ótimo, beleza. A partir daqui vai tentar ajustar. Mas tem algumas coisinhas do jogo contra o Atlético Mineiro que eu gostei. São poucas, é verdade, mas eu gostei. Por exemplo, o alinhamento dos volantes. Camilo e Vijaçante jogando em linha já me agrada mais do que o Vijaçante à frente com outro cara ao seu lado. Por quê? Porque ele fica mais perto da linha de defesa, ele já tem um pouco mais de noção do espaço. Gostei do Amuso ajudando na marcação o Lucas Esteves, o que fez o Lucas Esteves fazer uma grande partida. O mesmo não aconteceu do outro lado, o Igor Serrote foi prejudicado pela dificuldade que o Christian Oliveira tem em voltar para marcar. Achei o Christian Oliveira cansado, tá? Cansado fisicamente, né? Também não gostei que dois dos principais meias do Grêmio no jogo, Camilo e Edenilson, terminaram o jogo esgotados, certamente pela pressão que o Grêmio sofreu. Mas assim, o Grêmio tem muita coisa para melhorar, mas muita coisa mesmo. Alguns pontos a gente consegue fazer a análise, essa linha de defesa tá mal construída, burra, muito burra. O Gemerson deu 2 passos para trás e entrega o gol do Atlético Mineiro, né, que é esse gol do Rony. É uma pena, obviamente, que a gente não tem a imagem, nem pode, né, por questões do YouTube, mas eu peço para quem está em casa, quiser olhar, congela a imagem no momento em que o Scarpa lança a bola. Há uma linha perfeitamente feita, tá? Pelo Wagner Leonardo, pelo João Lucas e pelo Vieri. Esses têm 2 jogadores em impedimento no momento que ele bate na bola. Júnior Santos e Rony. Só que o Gemerson deu condições para os 2, porque o Gemerson deu 2 passos para trás,
para marcar o Júnior Santos. Isso para mim é falta de noção do que está sendo treinado. Ele não tem noção do que está sendo feito. Claro, eu posso somar problemas. O João Lucas, quando ele vê o parceiro dele prejudicando a linha, ele tem que correr. Não pode ficar parado. Ele abandonou o lance. O Rony passa as costas dele. Ele abandona o lance. Se nessa imagem que tu fala, eu vejo o João Lucas fazendo assim, opa, João Lucas esperto pra caramba. Ele viu o Rony passando, não, mas a linha tá... Ele não vê o Rony. O Rony simplesmente passa. É justamente aí, se tu olha o lance, quando o Scarpa bate na bola, o Rony já passou. Ou seja, ele já tá impedido. Porque a linha ela é mais alta. Automaticamente ele tenta encontrar o furo. Só que o Gemerson é impressionante que a frustração que eu tenho em relação a ele, tá? Ele é um zagueiro que quando chega aqui a gente tem uma expectativa de que ele vai se somar aos outros e melhorar. Ele tá muito mal. E fica mais claro ainda quando ele joga ao lado do Wagner Leonardo, né? O zagueiro espetacular, o jogador contratado aos 45 do segundo tempo na janela do Grêmio. Meneghetti, o Atlético foi melhor que o Grêmio e tal. Sim, eu quero falar sobre competência. Ontem teve um time que foi competente e um time que foi incompetente. E o incompetente foi o Atlético Mineiro. E o Grêmio foi competente. Essa é a realidade do jogo de ontem. O que aconteceu ontem nos 15 primeiros minutos, eu não lembro de ter visto algo parecido. Não lembro. O Atlético Mineiro conseguiu construir 5 chances claras de gols em 15 minutos. E não conseguiu fazer o gol. O Grêmio soube suportar. Porque isso diz muito mais sobre o Atlético Mineiro do que sobre o Grêmio. O Grêmio suportou. Tu pode falar o que tu quiser. Foi incompetência do Atlético Mineiro, o Grêmio suportou. E o Grêmio conseguiu construir uma realidade para si durante a partida em que ele abre 2 gols de diferença. Quando sofre o gol do Atlético Mineiro, o Grêmio monta uma ideia para suportar a pressão final do Atlético Mineiro para empatar o jogo e, de novo, o Grêmio foi competente. O fato de, na bola, no desenvolvimento do jogo, no volume construído durante a partida, o Atlético Mineiro ter sido melhor do que o Grêmio, não é uma catástrofe, porque o Atlético Mineiro é melhor do que o Grêmio. Além do Grêmio ser ainda um time em formação. Eu acho que ontem o Grêmio jogou muito ontem? Não. O Grêmio jogou sábado. O Grêmio jogou muito sábado? Não. O Grêmio jogou mais que o Atlético Mineiro sábado? Não. Mas o Grêmio foi absolutamente competente na partida. Exatamente. O que aconteceu para mim ainda é reflexo do Campeonato Gaúcho, de uma avaliação equivocada que o Quinteiros fez depois do Clássico Grenal do Estádio Beira-Rio. Ficou nítido que o Inter, por toda a pressão que tinha, disse, cara, eu só tenho que passar por esse jogo, eu não vou jogar, tu não vai fazer gol, também não, e para mim serve o que aconteceu aqui. E aí o Grêmio vai lá e acha que encontrou uma maneira de jogar, mas felizmente ou infelizmente, pela vitória, felizmente, vamos colocar assim, o Quinteiros já reconheceu que não deu certo. Por quê? Ele coloca uma linha de 4 defensores, coloca um primeiro volante que é o Camilo, avança o Edenilson e o Vidiaçante para jogar numa linha de 2, os 2 pontos, quase um 4-1-4-1. Com 15 minutos, ele vê que os pontas não estão voltando, principalmente o Christian Oliveira, ele tá tomando um baile. O que ele faz? Ele recua o Vidiaçante, fica com 2 camisas pela 5, aí faz um negócio que é dos anos 90, que é volante ter que cobrir a ponta para ajudar a lateral, que é muito antigo, mas enfim, pelo menos estanca aquela situação, e o Grêmio fica com o Edenilson como cara para ser o dono do meio. E aí a gente vai, Foi sexta-feira, o Baldasso disse, olha, o Edenilson é um bom jogador, um ótimo jogador, mas ele não pode ser protagonista. Não, o Edenilson é o protagonista. O Edenilson é o centro do time, é o camisa 10 e ainda recebeu a abraçadeira de capitão. É óbvio que o Grêmio terá e teria problemas nesse cenário que está sendo colocado aqui. Estancou o Atlético, fez os 2 gols, tá tudo certo. Mas assim, o grande problema é, a gente estava aqui, olha só, perdeu o gauchão, mas agora os reforços estão aqui, vão ter 10 dias para treinar, vai trabalhar. E aí no primeiro jogo se percebe que, puxa vida, treinaram 10 dias, mas os 10 dias foram treinados com uma ideia que o Grenal do Beira-Rio tinha sido bom e não foi. E agora, na coletiva, o próprio Quinteiros admitiu, não fizeram um bom jogo e admitiu com 15 minutos que ele teve que mudar o sistema tático todo. Então, para mim, o meu medo é que a data FIFA tenha sido toda perdida. Olha, eu acho que eu discordo de cada vírgula que tu colocou na tua tese para analisar o jogo. Eu também. Né, assim, eu discordo. Se botar a respiração, eu tô discordando. adoro isso, mas eu respeito. Quando ele começou a distribuir jogador, eu gostei, porque ele distribuiu tudo errado. Eu respeito a maneira como tu viu o jogo. Eu não vi assim,
Eu vi os dois volantes do Grêmio alinhados desde o começo, com o Edenilson na ponta desse tripé, não como dono do meio, como protagonista porque exerceu. Eu quero falar mais sobre essa questão da capitania do Grêmio, talvez daqui a pouco se dê tempo hoje com o Dávila, na frente. O Amuso mais dedicado para tentar cobrir o setor, ajudar o Lucas Esteves, e o Christian Oliveira no segundo tempo parece que ele acordou, não, eu tenho que marcar. Alguém deve ter ido pelo intervalo, marca. E aí ele foi bem no segundo tempo, na minha opinião, como marcador. Como protagonista na frente não, mas como marcador, eu acho que no segundo tempo ele conseguiu, porque o Grêmio foi sendo encurralado pelo Atlético Mineiro. Em linhas gerais, eu digo para vocês que eu não gostei da atuação do Grêmio. Acho que não tem nada a ver, o Quinteiros não tentou reproduzir em nada o jogo do Grenal. Teve um momento de bola de profundidade, um ou outro no primeiro tempo, mas não foi aquilo que se viu no Grenal, do Grêmio a toda hora, bola em profundidade. Não foi isso que se viu. Acho que o Grêmio achou o segundo gol, mas aí entra o que o Baldasso falou, o Grêmio foi competente, que é o lance que o Arana sai jogando errado, e o Edenilson, de chapa de primeira, fez o 2-0, que é um gol que desnorteou. O Atlético sentiu, já tinha sentido o primeiro gol e sentiu o segundo gol, e foi por intervalo com 0-2, sufocou o Grêmio, mas não conseguiu o resultado. Então, eu não gostei da atuação, mas o resultado, ele é maravilhoso. E o resultado, ele tem que estar acima da atuação numa estreia de Campeonato Brasileiro para um time que 10 dias atrás perdeu um título regional tão importante como esse. Então, eu acho que o Quinteiros merece... O Grêmio, mas ele também um voto de confiança. Arrancou ganhando no Campeonato O Brasileiro. Bagé falou sobre esse jogador e eu quero sublinhar, o Camilo. O jogador é titularíssimo do Grêmio. E não é só pelo jogo de sábado. Já tinha visto ele em outras oportunidades, não com a mesma atenção que o Diogo, que o Bagé. Ele é diferente nessa questão de abertura do meio campo. Acho que o Cuejar vai ter que comer um feijãozinho com arroz para tirar ele dali. Eu só acho que do que a gente viu sábado, a gente vai ver várias vezes no Campeonato Brasileiro, tá? Várias vezes. O quê? A superioridade do adversário? As duas coisas, Bagé. O esquema que foi colocado em campo, que é esse tripé de volantes com dois caras alinhados e um na frente. Tu acha que o próximo jogo é isso? Não. É que o próximo jogo é diferente. O próximo jogo é diferente, contra o Esportivo do Quem, pela Sul-Americana e tal. Eu acho que jogos assim, ó, vou citar aqui sem medo nenhum, tá? Atlético Mineiro, Flamengo, Inter, Palmeiras, Corinthians, talvez o São Paulo. Esses 6, vou colocar esses 6. Vai ser isso aí. O Grêmio vai se defender, vai tentar ser o mais eficiente possível, é o Volpi salvando, Mas talvez a linha se ajustará um pouco mais defensivamente. Se só depender do Volpi, uma hora os caras vão bater, uma hora ele vai falhar, uma hora ele não vai chegar, uma hora vai pegar um cara mais competente que ele, só depender do Volpi não dá, vai ter que ter alinhamento. Mas é que eu acho que contra os grandes times do Brasil, aqueles que batem de frente com o Grêmio, que são de alto nível, eu acho que o Grêmio vai jogar assim. Talvez ele tenha identificado no elenco que nós temos uma dificuldade para fazer enfrentamentos diretos contra os adversários grandes. Eu não consigo concordar, mas acho que é o que ele vai fazer.